Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia? Estamos aqui uma vez mais pela Casa Fraterna Novo Caminho, que a gente vai ter oportunidade de estudar juntos aqui mais um pouquinho sobre o Evangelho, avançando hoje para o capítulo 16. Aí, boa noite, o pessoal está entrando. Vamos aguardar. Show. Show de bola. Capítulo 16 hoje, servir a Deus e a Mamon. Vou esperar mais um pouquinho. Vamos lá. Bem, boa noite, boa noite. Acenando, acenando. Olá, Boa noite. boa noite. Cadê o som? Tudo bem? Aí, tá baixinho. Tá baixinho, mas tá aí. Boa noite a todos. Aí, Estão me ouvindo? sim. Tá. Sim? Muito bem. Boa noite. Olá. Vamos ver quem está por aí. Edna Di, ó, entrou rapidamente. Oliveira, Cláudio Marcelo. Muito bem, Ana. A Ana entrou também. Muito bem. Renata, Tizildinha. Pereira Vander Lopes. Muito bem. Boa noite, Tatiana e Vitória. Duda Fernandes, Duda C. Fernandes. Estamos aí juntos, mais uma vez. Mais um pouquinho. O pessoal está entrando. Olá. Tudo bem, Boa né? noite a todos. Show. Muito bem, muito bem. Eu imagino que o Uberaba deve estar já derretendo, né? Aqui Está. Olha quem A entrou gente- também. Olha só. Oi, Gui. E aí, Gui? Tudo bem, meu caro? Boa noite. Que alegria. Saudade. É verdade. Laura, boa noite. Laura, boa noite. Muito bem. Hoje é ponte aérea de Uberaba, São Paulo. Olha só. Não sei dos demais. Esses é certeza. Show. É. Muito bem. Vamos. Pessoal, então, hoje, a gente, dando continuidade, a gente encerrou o capítulo Fora da Caridade Numa Salvação, que é o 15, né? E a gente inicia o 16 hoje. Felipe, boa noite. Inicia Oi, o Felipe. 16, que é servir a Deus e a Mamon. Esse tem bastantes, né? E essa palavra existe mesmo, passagens do Evangelho, até chegar nos comentários do Kardec, mas a gente vai dando pinceladas, né? Para não ficar só lendo as passagens do Evangelho à torta e à direito, né? Que expressão antiga, né? Mas para não ficar só lendo as passagens do Evangelho direto, né? São várias, várias mesmo. E a gente vai ter oportunidade, muitas das quais a gente já conhece, né? Boa noite para quem está entrando aí, ó. Entrou, tia Sandra. Essa é a Sandra. Olá. Tudo bem? Boa noite. Show, show de bola. Aí, ó, é São Paulo capital e São Paulo interior, tá vendo? Essa Sandra, Exatamente, olha Felipe. só. Show de bola, show de bola. Silvia está por aí também, ó. Ai, Silvia. Tudo bem. Vamos lá? Vamos. Ai, benção, madrinha. Que bom Camila. ter você aqui. Isso, a Camila. Minha madrinha. Ótimo. Vamos começar então, né? Capítulo 16, salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. São Lucas,
capítulo 16, versículo 13. Então um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe. Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. E o jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. O que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, Mateus capítulo 19, versículo de 16 a 24. São Lucas capítulo 18, versículo de 18 a 25. É isso aí. Muito bem. Boa noite para quem a gente ainda não cumprimentou, né? Não saudou. Boa noite, pessoal. Olha só, tenho certeza que todo mundo, ou quase todo mundo, né? Já ouviu essa passagem, né? Essa do camelo aí, passar no buraco de uma agulha, isso aí bate assim na cabeça da gente. Certeza que já ouviu, em algum momento da vida, né? É muito curioso. Essa fala é muito curiosa, né? Mas, olha só, é muito interessante porque, mais uma vez, aquele detalhe, né? Jesus ensinando fatos cotidianos ocorrendo, quaisquer que sejam. E aí vem Jesus e traz o ensinamento, ali usando umas expressões exageradas, né? Não raras às vezes, né? Ah, então tá bom. Se teu olho é esquerdo ou direito, eu não lembro qual é motivo de escândalo, se teu olho é motivo de escândalo, arranca ou atira fora de ti. Tua mão esquerda, né? Um negócio assim, motivo de escândalo, arranca e atira fora de ti. Ué, vai ficar arrancando pedaço do corpo, né? Não, é enérgico, ok, as palavras são enérgicas, mas não é isso, né? Não é tudo isso. É para extrair o símbolo, o espírito da letra. Não é para sair interpretando, é só ler o que está escrito ali, né? Ah, vai no dicionário, lá ver o que significa, pronto, acabou. Não é isso. É a contextualização e temos, né? Fazer contextualização e extrair o espírito da letra. O que é? O que é? Qual a finalidade? Né? Dentro daquela fala, dentro da moral que ele propunha, né? O que quer dizer essa fala dele, esses ensinamentos diretos, né? Dele. Então, esse mais um deles, né? Mais um deles. São duas passagens, né? Primeira de Lucas, falando que não pode servir a dois senhores, né? E aí ele fala de Deus e Mamon. Mamon seria um símbolo das riquezas, uma espécie de divindade das riquezas. Na minha tradução aqui do Evangelho, não está nem escrito Mamon, está escrito riquezas mesmo. Mas é sinônimo, uma coisa é outra nesse caso. Mamon significa mesmo a espécie, né, de divindade, o ser que representava a riqueza, e em nome do qual eram feitos alguns sacrifícios, inclusive. Existia uma adoração, de fato. Que coisa, né? Mas, e aí veio Cristo com todo esse contexto diferenciado e falou isso, né? Não vai servir a dois senhores, né? Você vai servir a um. Você vai aborrecer o outro. Não vai agradar os dois ao mesmo tempo. Impossível. Impossível por um motivo muito simples, né? A riqueza prende aqui a matéria. A riqueza é símbolo da matéria, né? E a proposta dele
de nos elevar, que na verdade já era uma proposta antiga, já estava no Decálogo, já era muito mais antiga, né? É o contrário, é o oposto, simbolizando, né, como se fosse para cima, né, espiritualizar, para cima. Não é exatamente para cima, mas a gente simboliza assim, no céu, né? Lá no céu, a gente aponta para cima, pro céu. Evoluindo. Vai subir para o céu. Mas aí é isso, né? A riqueza simbolizando essa prisão, o apego, aí a palavra-chave é essa. O apego à matéria e a tudo que a matéria representa, a riqueza e tudo que ela representa, não só ela, né? Todas as espécies ali de prazeres proporcionados, né? Apego e o desapego, o contrário, dessa matéria por meio de uma visão inovadora que fala que nada mesmo, nada é nosso, né? É só usufruto. Então, então não cabe ficar dedicando a vida toda só para isso. Né? Nesse sentido que tem outras passagens, a gente falou que tem várias passagens bíblicas nesse capítulo, mas por enquanto a gente fica só nessa aqui e se der tempo a gente comenta a próxima também, porque ela também é pequena, né? Que é a parábola do mal rico. Pequena, não é do mal rico, né? É do rico insensato. É outro tipo de abordagem. Mas aí... assim, quando ele diz que é mais fácil, né, o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não é exatamente que todos os ricos, ninguém merece, né? Que não tem jeito de entrar no reino dos céus. Não é assim, né? É como você falou. O apego, né? O apego aos bens materiais, o apego às situações, né? A facilidades, né? Que o dinheiro traz, né? A gente fala, né? Dinheiro não compra felicidade, ele manda buscar. Né? Mas qual tipo de felicidade, né? Geralmente aquela momentânea, aquela fugaz, aquela, né? E muito mundana, né? É uma felicidade de comer alguma coisa, de beber uma coisa mais assim, ou de comprar, não sei, um carro mais bam, bam, bam. São coisas estritamente materiais, né? Não é assim que a riqueza te proporciona uma paz de espírito. Se fosse assim, todos os ricos não teriam depressão, não teriam câncer, não teria, né? E não é bem assim na prática que a gente vê, né? A gente tem N exemplos de pessoas, às vezes, que a gente convive, que a gente conhece, que são muito abastadas, né? Com muito dinheiro, né? Tem muitas posses, muitas coisas materiais, porém falta o amor, falta o carinho, falta o acolhimento familiar, né? Às vezes é um desarranjo, né? As famílias são muito desarranjadas, tem muitos depressivos, né? Entre outros milhares de problemas, né? E se fosse assim, todo rico era assim, ó. Não teria nada de problema, né? E não é bem assim. Então, na realidade, buscar esse equilíbrio é que é muito difícil, né? Nós que não temos dinheiro, já é difícil buscar o equilíbrio. A gente estava falando na última live, né? Do maior mandamento que fora da caridade não há salvação. O único caminho apresentado para a salvação é a caridade. Nós não temos dinheiro, assim, em grandes proporções, e temos dificuldade de fazer caridade. Você imagina quem tem muito dinheiro? Ele não tem tempo, porque ele tem jantares, ele tem almoços, ele tem café da tarde, ele tem viagens, ele tem, né, empresas, funcionários, enfim, é tudo muito gigante. Não sobra tempo para ele fazer caridade. Imagina, se para nós é difícil. Né? Para muitos de nós falam, nossa, mas eu trabalho, eu estudo, eu tenho que cuidar da minha casa e não dá tempo de eu me dedicar algumas horas do meu dia, né? Um dia na semana, às vezes a pessoa fala, nossa, tem tanto tempo que eu não tomo um passe, eu falo, mas um passe leva só uns minutinhos, sabe assim, né? Para você tomar, e como assim faz tempo que você não toma um passe? Você fala, gente, né?
Imagina um rico, assim, mas rico mesmo, não é assim um rico, não, é rico, muito, né? Bilionário. Ele não vai ter tempo, ele não vai ter tempo, ele vai ficar lá assim, tão envolvido em todas as atividades, né? Ele vai ter tantas preocupações, ele vai ter tantos afazeres, que não vai sobrar tempo. Se não sobra para nós, né? Para muitos de nós, assim, é questão de prioridade. Mas é por isso que eu disse, né? É uma questão de equilíbrio. E se nem nós não conseguimos, às vezes, ter esse equilíbrio, né, para nos dedicarmos, igual eu brinquei, né, na última live. A gente tem metas de alcançar tais cargos, metas de até o final do ano eu quero trocar de carro, quero trocar de casa. A gente tem N metas materiais, mas a gente nunca coloca no nosso planejamento, né? Uma meta de quantas pessoas eu vou ajudar, quantas cestas básicas eu vou doar durante o ano. A gente não tem esse tipo de meta, né? Quanto do meu tempo eu vou usar em favor de alguém gratuitamente. A gente não tem essas metas, esses parâmetros para... E isso não configura sucesso, né? Não. Assim, para nós, isso não eu ajudei tantas pessoas, isso não é sucesso. É uma coisa que eu faço se der, né? Isso não configura sucesso. Então, imagina, para uma pessoa com N, né, posses, enfim, muito, muito, muito dinheiro, como que ela vai conseguir conciliar, né, todo o trabalho que ela tem, a casa, a família e esses eventos sociais, né? Familiares ou com colegas, amigos e a caridade. Se a gente não põe isso em meta, né, eles muito menos, é mais difícil. Não é que é impossível, mas é muito difícil. Gente, mas e se eu ficar rica amanhã? Pois é, se eu ficar rica amanhã, eu pretendo viver a mesma vida que eu estou vivendo agora. Tentando manter um equilíbrio, viu, gente? Mas não é fácil, né? Mas a gente tem que se esforçar, né? É aquela velha história. Tudo que nós vamos fazer, se queremos seguir os ensinamentos do Cristo, é o que a gente sempre fala, temos que nos esforçar e é treino. É treino diário. Não adianta treinar hoje e treinar só daqui a um mês de novo. É treino hoje, amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã, e é todo dia, né? Esses comportamentos, esses hábitos, a gente não cria da noite para o dia. Imagina, quando a gente é criança, é tão chato escovar os dentes. Quantas vezes a mãe fica pra gente, vai escovar os dentes, menino? Não é? Quando a gente é adulto, a gente entende que a gente tem que escovar os dentes. Né? Quando é adolescente, a gente começa a entender que, pelo amor de Deus, não pode ficar sem escovar os dentes. Nem que seja né? pela Além, dor da além das broca. doenças. Nem que seja pela dor da broca. Aquele Então, barulho nem que maravilhoso. seja. Né? Nem que seja, mas a gente aprende. Aí a gente torna isso um hábito, né? A gente escova os dentes o dia inteiro, várias vezes por dia. Mas a gente até criar, teve que alguém ficar buzinando na nossa orelha, assim, ó, muito tempo, né? Então, esses hábitos, essa forma de enxergar a vida, essa forma de tentar sentir, né? De amar o próximo, igual todos os mandamentos que Jesus falou para ele, né? Olha, você não vai furtar, você não vai cometer o adultério, você vai honrar vosso pai e vossa mãe, não vai ter falso testemunho. Tudo isso que Jesus falou para ele, né, são comportamentos, né, que para a gente ter automático, a gente tem que suar a camisa, né? A gente tem muita dificuldade. A gente decora, né, os mandamentos. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Ok, tá decorado. Mas não tá aqui dentro ainda, né? E para que fique aqui dentro, precisa desse esforço diário. Diário, várias vezes. E alguém falando ajuda. Apesar de que a gente foge, né? De quem fala muito na nossa orelha. A gente costuma fugir. A gente fala, nem lá vem fulano para me encher a cara da responsabilidade. Tchau, vou fugir. Né? A cara da responsabilidade. Olho para a pessoa e vejo responsabilidade. Na testa, assim, ó. Nossa senhora, deixa eu atravessar a rua aqui, não quero nem conversar. Tá chegando o Diego para me falar um negócio aqui, lá do negócio do... meu Deus, o Diego tá chegando. Lá vem a Samanta, lá da Casa Fraterna. Lá de novo. Não. Meu Deus do céu. Mas de novo? De novo, sempre, de novo.
Mas é interessante porque Né? tem umas coisas, né? A gente que não é bilionário, que não é rico, nem nada, a gente às vezes fica com essa mesmo, né? De, nossa, se eu fosse rico, aí você vai, se eu fosse rico, beleza, complementa a frase. Eu ia ficar viajando só e não sei o quê. Ou seja, provavelmente você ia esvaziar a sua existência, né? Né? Aí que tá. Não é interessante. Não é interessante. Por isso que tanto o Livro dos Espíritos quanto aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, quanto um monte de outras obras, tá lá. E a riqueza é uma prova complicada. Complicada. Você tem acesso a tudo fácil. Acesso a Tudo. tudo, absolutamente tudo, fácil. E não importa. Nada satisfaz. Nada E satisfaz assim, mesmo. A gente lembra aqui alguns exemplos de pessoas milionárias, né? Eu sempre falo, toda vez que eu falo disso, eu falo de Justin Bieber, toda vez, o exemplo dele, porque a gente viu crescendo, né? Menino de 14 anos lá, milionário, né? Com 16, 18, 19, já tinha zerado a vida aqui. Zerou a vida, zerado, né? Eu sempre falo isso. Zerado. Tudo que podia. Ele aproveitou tudo que podia. Absolutamente tudo. Com 20 anos de idade, mais ou menos. Né? 6 anos aí de carreira, sei lá quantos anos, né? Poucos anos de carreira musical. Já milionário, né? Com expressão mundial, não é só local, né? Não é só no país. E pronto. Zerou. Zerou. Agora, além dele, e teve maus momentos, né? Maus bocados, passou. Pensou em suicídio e tal, até que foi para a igreja lá e conseguiu se reerguer, né? Encontrar um outro norte para seguir, aparentemente está indo. Agora, não sei, né? Não põe minha mão no fogo. A prova é dura. Mas o outro, Michael Jackson, né? Michael Jackson, rico não preciso falar não, né? Eu não preciso falar. não. Tanto que tinha de grana. Eu sou fã dele, da música dele, como artista. Então, assim, tinha dinheiro para rasgar. Literalmente, ia para rasgar. E aí, uma certa vez eu vi um documentário dele e ele tinha todos os problemas lá, né? Psicológicos, um monte de problemas, né, em que pese fosse realmente milionário, bilionário. Ele chegava na loja para comprar as coisas, né? E chegava na loja de antiguidade lá, de obras e tal. Eu quero esse. Vambora. Então, quer dizer, não tem nem aquele prazer que a gente tem, por Não tem exemplo, sabor. aquela felicidade transitória, né? Você juntou um dinheirinho e falou, não, agora eu vou comprar, sei Consegui. lá, vou comprar aí um sofá para mim, vou comprar uma mesa, né? Para casa. É legal, né? Custoso. Não tem essa emoção. Nem isso não tem mais. Zerou também. Zerou. De novo, né? Usar essa palavra. Acabou. Não tem gosto, né? Não tem sabor, não tem tempero à vida. Igual a gente falou na live passada, né? Sobre o evangelho, né? Que seria o que dá sabor à existência, né? É o evangelho. Por quê? Essas coisas dão uma alegria, uma felicidade transitória, uma alegria? Não. Não. Ué, vai falar que não? Você compra Claro que dá. sei lá, um carro melhor, mais confortável, não agregou em nada. Você não vai sentir nem um pouco de prazer naquilo ali? É óbvio que vai. Já pensou? Você trocou o sofá, sei lá, da sua casa, né? Comprou um melhor, mais bonito, mais confortável. Você, às vezes o seu estava rasgado, uma coisa assim. Você não se sente melhor com isso? É óbvio que sente. Né? Evidentemente que sente. Dentre inúmeros outros exemplos. Agora, passa. Passa rápido. Isso aí, passa rápido. Porque não é essencial. Começou a É aí que usar, tá. passa. É porque não é essencial. Se fosse essencial, não ia passar. Ia agregar. Ia agregar no patrimônio. Esse não é o patrimônio. É o patrimônio transitório. Portanto, não é nosso. Né? A gente é usufrutuário. Portanto, não satisfaz. Não interessa. Não. Você pode ter metade de uma cidade inteira e ser pobre. Né? Entre aspas, espiritualmente. É aquela frase, né? O sujeito é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Tá, tem tudo, absolutamente tudo que poderia as pessoas desejarem, etc. No entanto, está no fundo do poço, né? Soa curioso para a gente, né? Como eu comecei falando,
porque a gente não é rico, a gente não tem essa Uhum. experiência, né? Milionário não tem isso, né? Então a gente acha que é outro nível. Ah, eu vou sofrer em Paris, né? Eu prefiro sofrer em Paris, chorar. Sofrimento aqui, sofrimento em Paris é igual, irmão, João. É igual, Não vai cai doer. nessa, né? É Vai tão, doer do mesmo jeito. nossa, tão dolorido quanto. Talvez vai doer até mais, porque a conta vai chegar, vai ter que pagar a cartão. Assim. Uhum. Aí vai ficar É, dolorido a hora que vier a conta, a fatura, etc. O euro é bem mais valorizado que o real. Enfim, toda a não é questão à aí. toa, não é à toa que um dos países, né, com paraísos fiscais, igual a Suíça, né, a maior parte da população é suicida, né? Não é à toa. Porque assim, o problema não é o dinheiro, mas o problema é não manter o equilíbrio, porque geralmente o dinheiro vem sem o evangelho, né? E mesmo que ele venha acompanhado do evangelho, esse esforço diário, né? Esse esforço que nós estamos dizendo que a pessoa precisa ter todos os dias, várias vezes por dia, para tentar manter esse equilíbrio é muito difícil, porque os eventos, né? As tarefas não são muitas. Eu convivi com milionários, né? Eu convivi enquanto eu morava em São Paulo, eu pude conviver com que são os mais ricos do Brasil, né? São as famílias mais abastadas do Brasil. Eu convivi bastante. E é interessante porque eu falava, né? A pele deles, o jeito que eles respiram é diferente da gente. Né? O maior choque da minha vida foi o dia que eu, aos meus 22, por aí, 23, atendi uma mocinha de 18 com dois seguranças gigantescos do lado dela, né? Eu pensando o que que ela era, né? Porque ela não Isso. era artista, né? Conhecida assim, mas eu tentando imaginar, né? Quem ela era, filha de quem, né? De que empresa, de que, enfim. E os brutamontes lá me olhando e, tipo assim, não faz bobeira não, que nós estamos aqui de olho em você, sabe? E aquilo foi, assim, um choque para mim, né? E aí ela fez uma listinha de coisas que ela queria que um deles fosse lá comprar enquanto ela conversava comigo sobre o produto que eu trabalhava na época. E aquilo me marcou muito, porque eu fiquei pensando, né? Era num shopping, né, que nós estávamos. Ela no shopping, ela não podia ir sozinha, né? Ela tinha dois brutamontes com rádio e tudo. E eu falando, meu Deus. E outras pessoas que eu tive oportunidade de conviver um pouco mais, de até me tornei amiga, né? E perceber o quanto essas pessoas são solitárias. Porque eu, assim, muitas vezes eu ficava pensando, como que eles sabem se esse amigo é um amigo de verdade? Sim, é Né? fundamental. Porque eles podem pagar a viagem deles para o amigo e para a família inteira do amigo, né? Eles podem pegar um jato e ir assim, tipo, não sei, deu vontade de ir para Nova York agora, 3 horas da tarde, eu não preciso nem de mala, eu simplesmente vou, né? E chega lá, eu compro o que eu quiser. Assim, aí eu faço uma mala lá de roupas novas. E entre outras coisas que eu via acontecer, que muitos me contavam que tinha feito no fim de semana, eu ficava pensando, nossa, e como é que, né? Até uma relação amorosa, vai conhecer alguém, vai sempre estar com o pé atrás se a pessoa está interessada nele ou está interessada na conta bancária que ele tem ou que ele representa, as facilidades que pode ter, né? Então, assim, é uma vida muito triste. A maioria chegava para Existe. conversar. E passava muito Existe. tempo conversando com a gente, né? A gente, míseros, aquelas assim, simplesmente atendendo ali e tudo, mas eles às vezes ficavam ali um tempão conversando e contando da vida. E eu ficava pensando, eu falava, deve ser bom, mas nossa, que tristeza, sabe? Porque as relações eram muito vazias para eles terem que ir numa loja para conversar, para desabafar, sabe? Para ter um amigo. E aí acaba que ali vai virando uma amizade mesmo, que a gente, né, é humano, a gente vai conversando e tudo, mas eu ficava pensando nisso. Eu falava, gente, essas pessoas têm tudo. Eu não sei como é que é
a casa deles deve ser uma coisa assim, né? Absurda, de grande, um monte de. Para ter tanto segurança, deve ter um monte de carro na garagem, deve ter um monte de tudo, né? Já conhece o mundo inteiro. Mas e aí? E o que mais? Né? Pois é. É doído. Então, é uma experiência complicada, né? A gente acha que é tudo flores, né? Não é. Não é. Nem tudo são flores. Óbvio que eles têm o conforto, né? O pessoal que se enquadra nessa categoria que a gente está falando, né? Dos ricos mesmo, assim, eles, lógico, não sentem privação. Privação não é a prova deles. É outra prova. Cada um vem com a sua prova, né? Cada um vem para ser testado em algum ponto. Não é nesse ponto. Né? Não é no ponto da privação, óbvio, são ricos. É no ponto, outros pontos, né? Aí são as outras facilidades, né? São testes aí dos prazeres outros, proporcionados pela riqueza. E ainda o filtro, né? Você disse, olha, mas como é que eles sabem quem que é amigo, quem está perto, por exemplo, né? Que não é por interesse, é porque gosta mesmo. Esse filtro, ele fica sem filtro, digamos, né? Fica complicado. É muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Tem até aquela... o pessoal circula, né, na internet, né? O sujeito é feio e pobre, não. Então a relação é verdadeira mesmo, porque não tem nada para oferecer assim, né? Nem beleza, nem riqueza. Então, se gostar de nós, é assim mesmo, né? Aquelas frases de internet. Pior que é verdade, né? Não tem nada agradável, por exemplo, aos olhos, nem ao pulso, né? Então vai ter que densificar a coisa. O filtro é maior, né? Filtra mesmo. Né? São poucas pessoas, né, que vão ali fazer parte do círculo, né? Quem gosta, né? Quem gosta. Enquanto que, né, por outro lado, o pessoal tem muita coisa, muita grana, tá cheio de gente que tá nem aí, que é só o conforto. Então, é complicado mesmo, né? Essa experiência não é das mais fáceis, embora tenha todas as facilidades e óbvio que isso é bom, é gostoso, né? Andar no carro, opa, isso é uma delícia, né? Não sei como é que é, né? Poder viajar assim, tal, isso aqui deve ser uma delícia, deve ser uma delícia. E Mas riqueza não é sempre. tá muito ligada à liberdade, né? A gente fala quando, igual você falou, quando eu for rico, né? Se um dia eu for rico, vou fazer tais e tais coisas. É a noção de liberdade, né? E nós postamos na página da Casa Fraterna um texto do pai João, pai João de Aruanda, do livro do Robson Pinheiro mesmo, pai João. E ele falando justamente da liberdade, né? Que não é a liberdade que as pessoas falam por aí, no sentido de não assumirem as responsabilidades dos compromissos, né? Não é dessa liberdade, né? Que o cativeiro começa justamente aí, porque quando as pessoas se colocam dessa forma, né, com liberados dos compromissos assumidos, elas começam a entrar no mundo só da matéria, né? Dos vícios, de tudo que faz a gente preso aqui, né? O nosso psicológico preso, a nossa mente presa, né? E ele fala que a verdadeira liberdade não é essa, que aqui na Terra não existe liberdade completa, né? Por quê? Porque a nossa liberdade verdadeira, ela vai estar sempre associada à nossa evolução, à lapidação de quem somos, né? E o compromisso com Cristo. Somos, ele fala, né? Somos servidores do Cristo. E à medida que nós realmente ajudar os nossos outros irmãos nesse processo de melhoria interna, né, de regeneração, aí sim nós vamos ter liberdade, né? Porque não é essa liberdade de eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, não é bem assim, né? Sem É controle, né? outra liberdade, é a liberdade da alma, do espírito. Essa é a verdadeira liberdade. Pois é. E aí, voltando aqui à passagem bíblica, né? Que esse mancebo aí, que tinha muitas posses, né? Mancebo, né? Mancebo. Esse jovem chegou e perguntou: o que eu faço para alcançar a vida eterna? A vida eterna era esse o objetivo dos judeus, né? Na época. A vida eterna, né? Seria essa vida de recompensas mesmo, né?
Na verdade, a vida é eterna mesmo, né? O espírito ele é imortal. É que para eles não existia, né? É que é. A vida eterna era no céu para sempre. No céu para sempre. Ausentes esses conceitos, né? Novos, entre aspas. Então, vida eterna. Aí ele fala Eles desses não tinham mandamentos. reencarnação, né? É. Para eles Fala não desses existia. mandamentos, ele fala, não, mas eu já decorei, eu já sei todos. Eu sigo e sei tudo. Né? Segue tudo. Aí ele fala, tudo bem, então vai lá. Né? Vende tudo que você tiver, dá aos pobres. Né? Você vai ter um tesouro no céu desse jeito. Aí que eu falei do exagero. E depois vem e me segue. Tudo, vende tudo, 100% do que você tem. Dá aos pobres. Né? Vai ter um tesouro no céu e vem me seguir depois. Aí ele recusa, né? Ele pensa e fala, putz, mas tem coisa demais, não gostei da ideia. Ah, então obrigado, boa tarde, até logo, né? Não deu seguimento. E o que é, no fundo, voltando, né? O que a gente começou dizendo, apego. Ele exagera na figura, né? De linguagem, ele exagera. Fala, vende tudo que você tiver. E aí fica parecendo que, né? Como a Sandra disse, nenhum rico nunca vai ter problema, vai ter entrada na vida eterna, chamada vida eterna. Nunca. O que não é verdade. A riqueza também gera coisas produtivas. Gera. Né? Esse pessoal, por exemplo, que é milionário, geralmente é empresário. Está gerando renda, está gerando emprego. Né? E essa dinâmica da iniciativa privada, ela contribui diretamente para o desenvolvimento tecnológico. Né? Intelectual, tecnológico, então está tudo ligado. Não é isso que é inútil, né? Ficar aquela coisa do rico mal. Não tem isso. Não, quebrar essa parada. Riqueza não é só causa de perdição. Riqueza também é importante. É importante para esse aspecto, né? Desenvolvimento intelectual, desenvolvimento tecnológico. E olha só, se não fosse esse tipo de riqueza, por exemplo, como é que ia globalizar, né? Né? Não ia ter estímulo nenhum, né? A medicina, os avanços, né? De tudo que existe no planeta. Tem que ter dinheiro, né? Tem que ter gente inteligente e dinheiro injetado para as pesquisas, né? Para tudo acontecer. Sim, tem que ter, né? Tem que ter gente com grana, né? Para isso, para financiar esse tipo de coisa. Então, a gente, por exemplo, só está conseguindo falar agora, né? Por meio dessa live agora, porque tem internet, porque tem um aparelho aqui que chama smartphone, né? É um fone espertinho, um smartphone, né? Tem a internet para a gente poder se comunicar, e tudo isso porque teve alguém que investiu em pesquisa. Sim. E aí houve a concorrência, aquela história, né? A riqueza gerando aí um desenvolvimento tecnológico. Então, tem a sua utilidade, né? E é enorme a utilidade. Basta enorme. Ter um pouco de atenção, noção que a coisa flui mesmo, né? Então, a própria internet, né? A internet é engraçado, porque as coisas surgem de lugares que a gente não imagina, né? A internet surgiu de uma tal de ARPANET, falando de internet, uma curiosidade. A tal de ARPANET foi feita para quê? Estados Unidos espionar, monitorar. Eu estou acusando de espionagem, né? Não, estou não. Não me prendam, por favor. Surgiu, peraí, que despertou aqui, da necessidade lá dos Estados Unidos monitorar a União Soviética. Né? Surgiu nessa época, Guerra Fria. Aí, de repente, foi melhorando, abrindo, tá aqui, ó. Wi-Fi para a gente poder fazer uma live sobre o Evangelho, estudar, servir a Deus e a Mamon, por exemplo. Né? Olha que coisa. Isso é a riqueza circulando e produzindo alguma coisa, né, de útil. Coisas interessantes que ajudam, globalizam. A internet é o principal meio de comunicação. Antes era o rádio. A internet. Tudo é internet hoje. Tudo. Absolutamente tudo. Né? E aí, essa passagem, portanto, fala do desapego. Desapego. Né? Jesus já sabia que ele não ia abrir mão das coisas que ele tinha. Né? Aí optar por viver uma vida talvez mais simples e aplicar, de fato, os conceitos que ele já sabia, que ele já afirmou que já sabia. Agora, não adianta, né? Só saber. Isso é pouco. Só saber não adianta nada. Não adianta nada. Não há melhoria no ser só de estudar. De noite. Só
Só isso. Você não pisa fora de casa, você não faz nada, além de só estudar, alimentar ali o seu lado intelectual. Isso não melhora o lado moral, né? Você aprende um monte de coisa, um monte de frase legal, um monte de, né, de visões ali, sei lá, de a pesquisa legal, mas a prática mesmo fica abafada, né? Fica esquecida. Uhum. E é Eu nesse preciso sentido. do outro para eu praticar, né? Eu preciso Isso da troca, da convivência. é indispensável. Então, por isso que ele falou, larga lá, né? Dá É. tudo. Os pobres, vai ter um tesouro no céu, vem e segue. Ou seja, desapega. OLX, desapega. Não é para literalmente se reduzir a pobre, né? Virar mendigo. E aí, o Allan Kardec fala isso mais adiante. Ele fala, olha, não levemos isso ao pé da letra, trata-se de uma figura de linguagem, não vai ficar se reduzindo à pobreza, à insolvência, né? O pessoal do direito fala muito bonito, né? Insolvência civil. Porque aí você vai começar a dar trabalho para os outros, né? Vai se tornar um fardo. Vai ficar pobre. Você tinha as coisas na sua mão, aí você vai e dilapida tudo. Assim, a esmo, né? Não é à toa que você tinha as coisas na sua mão também, né? Vamos prestar atenção. Deus não... Tudo tem uma causa justa, né? Deus entrega para a gente o que a gente precisa. Vai sair chutando balde? Assim, não é por aí. É apenas a questão do desapego. É isso. Essa é a lição que ele quis estabelecer ali para os apóstolos, né? E com isso todas as dificuldades, né, que a riqueza oferece por prender mesmo, né, que é muito difícil a gente desapegar de uma vida boa dessa, né, uma vida boa dessa. Eu digo em termos de conforto, né? Uhum. Por isso que ele fala, né, que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque está preso, né? O reino dos céus é o oposto. Né? Lembra o comecinho que a gente comentou? Né? Mamon representa que É. riqueza está preso. Deus, a espiritualização, né? A gente aponta para cima, geralmente. E, então, fica uma coisa paradoxal. Detalhe: camelo passar no buraco de uma agulha é uma linguagem curiosa, né? Mas em hebraico, em hebreu, né? A mesma palavra, o Allan Kardec tem uma notinha de rodapé aqui, ele fala sobre isso. A mesma palavra se emprega para designar cabo, ou corda, e camelo. Então, pode ter um possível equívoco aí de interpretação, de tradução, né? A mesma palavra, significando duas coisas que não tem nada a ver com a outra, né? Uma corda e um camelo, né? Tudo igualzinho. E aí a corda faz mais sentido, a corda, né? Um No buraco da animal agulha. passar no buraco de água. Fica um negócio estranho, né? Agora, um fiozinho e uma corda grossa, aí o símbolo fica um pouco mais interessante ali, mais coerente. Né? Talvez Uhum. fosse essa a melhor tradução. Né? Uma corda passar um buraco de agulha do que o rico entrar no reino do céu. Di, ó, tem uma frase aí, ó, da mãe: a verdadeira felicidade tem como base o dever cumprido. Frase de André Luiz. Ah, show, E é isso aí. show de bola. É mesmo, né? Aí o tempero do evangelho aí, o dever cumprido. O dever cumprido. Exatamente. O resto vai ficar mesmo. Não satisfaz. Não satisfaz. É como se a gente ficasse tomando água salgada o dia inteiro, né? Vai continuar com sede. Água salgada, água do mar. Vou pegar água do mar e beber só água do mar. Né? Vamos supor que isso fosse fisicamente possível, né? Biologicamente possível. Não vai matar a sua sede, né? Tá sempre salgado. É mais ou menos isso. Ficar buscando apenas o que tem aqui. Vai ficar tudo, não satisfaz. Espiritualmente a gente já sabe disso. Por isso que a gente sofre. Acho que hoje, por hoje é isso, né, Di? Sim. Por hoje é só, pessoal. Queria agradecer, então, a presença de todos vocês até esse momento aqui conosco. Na quinta-feira tem mais lives. Fica aí o convite para quinta. Sim, E tenham todos uma boa noite de sono. muito bem, vamos prosseguir aí nas passagens, né? Bíblicas e nesse capítulo tão importante, né? Que é servir a Deus e a Mamon. Então, na quinta-feira, espero que possamos estar juntos aí mais uma vez. Muito boa noite a todos. Um abraço, fiquem com Deus.
Tchau, tchau. Tchau.